Lucas, que é conhecido como o Evangelho da Compaixão. Lucas capítulo 22, versículos 31. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes negues que me conheces. Por favor, leve os seus olhos para o versículo 47. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Por favor, desculpe, 54. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentada ao fogo, pôs os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhes tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que tu salve-nos dos riscos que a nossa fé está correndo nesse tempo. E que tu acenda a fé do teu povo. Que tu desperte o teu povo para crer, para não perder a fé, em nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, olhe para o seu irmão e diga: cuidado, sua fé pode estar sendo cirandada pelo mal. Diga: cuidado, o inimigo pode estar cirandando a sua fé. Como saber quando a fé é cirandada? Sente-se em nome de Jesus. Se o mundo espiritual pudesse estipular o seu desejo mais ardente e cobiçoso, sem sombra de dúvidas, o mal diria: desejo arrancar a fé dos crentes. Não existe bem que você tenha de mais valia nesse tempo presente do que a sua fé. Não existe tesouro mais precioso nesses dias de escuridão e confusão, de ódio e desamor, de medo e angústia. Não existe nenhuma riqueza maior do que ter fé. Fé
é o objeto mais cobiçado pelo mal. É o desejo mais ardente do mal, é tirar a fé. Porque o diabo sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. O diabo também sabe que sem fé é impossível se achegar a Deus, porque convém que aquele que de Deus se aproxima, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. O diabo quer destruir a fé porque o diabo sabe que sem fé é incapaz de vencermos o mundo. Sem fé somos incapazes de vencermos o mundo. Porque o apóstolo disse, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o diabo sabe também que sem fé nós não podemos vencer a ele. Porque a Bíblia diz que é pela fé que o crente põe Satanás para correr. Resisti o diabo na fé e ele fugirá de vós. Nada incomoda mais o universo ateu, nada incomoda mais o mundo licencioso e libertino do que o povo que tem fé, do que o povo que crê que Deus é real, que Deus existe e que a Bíblia é a palavra de Deus. A fé é uma coisa tão caçada que Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, será que ele achará fé? E se tem alguém aqui que representa um cristão que está em perigo, é Pedro. Pedro é alguém que crê em Jesus, que tem fé em Jesus, que anda sobre as águas, que declara que Jesus é o Cristo, que crê que Ele é o Filho do Deus vivo. E essa fé que ele tem, e essa fé que ele possui, começa a incomodar os principados e potestades. Olhe para cá. Essa fé começa a incomodar demônios. Demônios não está preocupado se você está dentro da igreja, não. Aliás, ele não está mais nem tirando gente dentro da igreja, ele está deixando dentro da igreja morto. Sem vida, sem Espírito Santo, sem fogo na alma, sem paixão na adoração, sem gratidão e sem quebrantamento, apenas cristãos religiosos, cumpridores de etapas, cumpridores apenas de rudimentos, liturgias e homilias, mas que perderam a fé. Paulo disse que isso é tão sutil, que ele disse que muitas vezes pregando Cristo aos outros, parava para se analisar a si mesmo, para saber se ainda estava na fé, para que salvando os outros, não viesse ele a perder-se a si mesmo. De tão sutil que é, a gente pode estar pregando sem fé, no culto sem fé, cantando sem fé, fazendo a obra de Deus sem fé, apenas por meio do controle remoto da crença e da tradição, e sem fé. E essa fé foi gurejada por Satanás, a ponto que a Bíblia diz, que Satanás vem até Jesus, e diz, Jesus, deixa eu peneirar Pedro. Deixa eu cirandar Pedro. Deixa eu testar a fé de Pedro. Porque ele estava incomodado. Ele já tinha ouvido Jesus dizer que Simão era bem-aventurado, porque o que ele creu a respeito de Jesus ser o Cristo era a revelação do Pai. Então Satanás ficou se pisando. Eu preciso derrotar a fé dele, eu preciso destruir a fé dele, mas eu não posso fazer o que eu quero, a não ser que o soberano, que o rei, que o poderoso, que o grande, que o governante permita. Então Satanás vem até Jesus, porque ele não pode fazer nada sem a permissão daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele vem a Jesus e diz, deixa eu cirandar a fé dele. Eu quero cirandar. Eu quero cantar no ouvido de Pedro, ciranda, cirandinha,
Vamos todos cirandar, vamos dar a volta e meia, vamos lá. A fé que tu tinha, eu vou fazer ela se acabar. Jesus diz, pode cirandar ele. Quando o diabo vira as costas, Jesus estende a mão e diz, Senhor, mas eu rogo que a fé de Pedro não desvaneça. Quando chega a noite da ceia, Jesus disse, essa noite todo mundo vai se escandalizar. Todo mundo vai correr. Todo mundo vai fugir. Aí Pedro diz, todo mundo menos eu. Todo mundo menos eu. Eu estou pronto. Eu estou aqui. A espada está aqui. Eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Eita. Jesus disse, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Estás errado, Jesus. Vamos disputar agora, Jesus, vamos ver quem está certo. Quando é que uma fé está na ciranda maligna? Quando é que a fé está entrando na ciranda do diabo? Em primeiro lugar, uma fé está sendo cirandada pelo mal quando ela potencializa nossa confiança em nós mesmos. Diga, a minha fé está em perigo quando ela potencializa minha confiança em mim mesmo, no meu eu, no meu ego, na minha própria confiança em si mesmo. Quando essa fé começa a deixar de depender, de concordar, de acreditar no que Jesus está dizendo a meu respeito, e eu começo, em nome de uma confiança própria, a dizer que Deus está errado e que na verdade eu posso, eu faço, eu realizo, eu sou, eu estou pronto, eu vou enfrentar, eu vou lutar, ninguém pode comigo, eu sou campeão, eu sou demais, eu sou supra-sumo, eu sou demais. Você conhece esse tipo de coisa? Está acontecendo aí dentro das igrejas, através de autoajuda, através dos coaches, através dos pastores moderninhos, sem raízes, com os fundamentos da história da igreja e da palavra do Deus vivo. É uma fé que enche seu ego, é uma fé que diz que você pode, é uma fé que diz que você tem, é uma fé que diz que você faz, é uma fé que diz, ninguém vai te resistir, ninguém vai te aguentar, quem ficar na tua frente, você vai passar por cima, porque você é campeão, porque você é ouro de Ofir, porque você é insustentável, indestrutível, e você vai começando a se sentir, eu tenho a força, sou invencível. E você não percebe que essa fé não é fé, é doença, é doença, é doença. Porque Jesus vem e diz, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar. E Pedro diz o quê? Eu estou pronto. Eu estou preparado. Eu sou invencível. Está pensando o que é que eu estou com medo, Jesus? Eu vou contigo até a prisão, eu vou contigo até a morte. E no outro evangelho diz, eu vou até no inferno contigo. E Jesus olhou para aquela declaração e disse, coitado, ele não sabe que ele não vai aguentar nem hoje à noite, ele vai me negar 3 vezes. E sabe qual é a jactância e a prepotência da fé de Pedro? É que a fé de Pedro diz que Jesus está errado. Não, você está enganado a meu respeito, a respeito dos outros discípulos.
discípulos, eu até acredito que esses covardes vão correr. Agora a respeito de mim, não. Eu estou pronto, eu estou preparado, eu sou indomável, eu sou Pedro. Quem triscar em ti, eu puxo a espada e arranco a cabeça. E Jesus sabia tudo, que aquilo era declaração vazia, que era roto de bravata. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês: nunca os cristãos declararam tanto, nunca os cristãos decretaram tanto. Eu vi Lauriette cantar: eu mando Satanás de volta ré para o inferno. Eu decreto, eu determino, eu mando, eu estendo a mão e o diabo sai da frente. Meu irmão, baixa a bola, baixa a bola, vai baixando a bola aí, vai baixando a bola aí, vai baixando a tua bola aí, dessa fé que eu declaro, dessa fé que eu determino. Essa fé não cheira bem não, fede demais aí, essa fé demais aí, está fedendo. Essa fé que se confia em si mesmo, essa fé que confia nas suas próprias orações, nos seus próprios jejuns, nas suas próprias performances, essa fé que diz: eu vou em frente porque eu posso, porque eu estou orando, porque eu estou preparado, porque eu me formei, porque eu sou teólogo, porque eu sou pregador, porque eu sou pastor, porque eu tenho diploma, porque eu sou ungido do Senhor. Essa fé que tira a confiança em Deus e se acha por si mesma validadora da sua vida diante do mundo espiritual, essa fé cai, porque não é você quem sustenta a sua fé. Você não está de pé aqui porque você é bom na fé, você está de pé porque o autor da sua fé é quem sustenta a sua fé. É Ele quem roga, é Ele quem sustenta, é Ele quem segura a sua fé e não você mesmo. Escute, ninguém aqui enfrenta o mundo espiritual. Você não está pronto. Olha, vamos botar o diabo para correr. Meu irmão, você não tem força nem para desligar a televisão, pelo amor de Deus. Você não tem força nem parar de olhar o WhatsApp e você quer mandar no diabo. Você vai vencer o diabo não é porque a sua fé é grande. Você vai vencer o diabo porque tem alguém que está à direita de Deus e ele intercede por nós diante do Pai e diz: Pai, não deixe ele cair, não deixe ela fraquejar, não deixe ele desvanecer. Aí você sente uma força e pensa que isso vem de você. Isso não vem de você não, isso é o poder de Deus. Pare de achar que você vai resolver as coisas porque você está preparado. Você vai resolver as coisas porque tem alguém que está do seu lado, que é maior do que a morte, do que o inferno, do que os principados, do que as potestades. É Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Tem gente, irmãos, que tem fé na fé. Eu creio que vai acontecer, porque eu tenho muita fé. Quem diz isso é porque confia na fé. E não é fé na fé que você precisa. O que você precisa é pegar sua fé e depositá-la nas mãos de Jesus. Porque tem gente que tem tanta fé que ele quer contrariar o que Deus diz que vai acontecer. Ele quer tornar nulo a palavra do Eterno. Qual é a palavra do Eterno? Tu não presta, Pedro. Tu não é convertido ainda, envenenado. Tu não aguenta pancada forte que tu corre. O quê? Estás enganado, Nazareno. É fé demais, não é não? Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Um homem de fé diria: tem misericórdia de mim, ó Deus. Um homem de fé diria: tem misericórdia de mim, meu Deus. Não me deixe cair, Senhor. Não me deixe fraquejar. Mas eu e você dizemos: é o que, Jesus? Pois sai da frente que eu vou passar por cima do capeta com tudo agora. E Jesus olhou e vai olhar e vai dizer: rapaz, tu não aguenta. Tu não aguenta, tu não tem coragem nem de enfrentar o teu professor ateu na faculdade. Tu tem vergonha até de andar com a Bíblia no meio da rua e tu está querendo vencer capeta e demônio. Você vai me negar.
Sabe o que é fé? É quando eu acredito no que Jesus diz, mesmo quando o que Ele está dizendo me envergonha. Mesmo quando o que Ele está dizendo desconstrói o meu ego ou o que eu penso ser. Essa fé que infla nosso eu não é fé, é arrogância. A fé verdadeira é aquela quando Deus diz, você é um pecador. Aí você diz, eu creio que eu sou pecador. E eu creio que só tu tens o poder para perdoar pecados. Você é fraco, eu creio que eu sou fraco mesmo, mas a tua palavra diz, diga o fraco, eu sou forte. Eu creio que eu não sou, mas que tu és, que eu não posso, mas tu pode, que eu não tenho, mas tu tens. E eu creio que se tu me ajudar, eu posso todas as coisas, se tu me fortalecer. Se sua fé está assim, cuidado, que a cirandinha do diabo está por aí, enchendo você de você mesmo, dizendo, pula do pináculo do templo, e você está pulando e não chega nenhum anjo, e você vai se largar no chão, porque essa fé quer encher você de si mesmo, e potencializar o seu ego, e potencializar o seu eu. Essa fé não é genuína. A fé genuína é aquela que chega, como o leproso chegou e disse, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Se tu quiseres, tu podes. Eu sei que tu pode, porque eu sei que o teu poder é infinito. Eu sei que tu podes, porque tu tem todo o poder. Eu sei que tu pode tudo, mas o meu interesse não é no que tu podes, é no que tu quer. Porque eu sei que a minha fé não é uma varinha de condão que vai encabrestar Deus a trabalhar o meu favor quando eu mexer com ela. Eu sei que tu queres, eu não sei se tu queres, mas eu sei que tu podes, mas eu me interesso pelo que tu quer. Tu quer? Jesus disse, eu quero, fica limpo. E o homem foi purificado. Aquele homem, pai do filho lunático, chegou para Jesus e disse, os teus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho. Jesus disse, tu crê que eu posso fazer? Ele disse, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ele disse, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas eu não acredito que a minha fé é suficiente. Me ajuda a crer. Jesus estendeu a mão e libertou aquele menino daquela opressão. Pegue sua fé e jogue ela na vontade de Deus e diga, Deus, o que tu resolver fazer para mim é o melhor, Senhor, é o melhor. Porque fé não é dizer o que Deus tem que fazer, fé é descansar no caráter de Deus e dizer, eu sei que Ele sabe o que é melhor. Segundo lugar, quando é que a fé está sendo cirandada? A Bíblia diz que prenderam Jesus e levaram Jesus, e o texto que nós acabamos de ler diz o seguinte, e Pedro seguia a Jesus de longe. E Pedro seguia a Jesus de longe. Você pode dizer comigo, e Pedro seguia a Jesus de longe. Pergunte agora para o bebo lá do bar se ele acredita em Jesus. Ave Maria, Jesus Cristo, creio de todo o coração, Jesus é Jesus. Mas ele está longe. E hoje à noite, o que tem de crente que diz que é de Jesus, mas anda longe. Vem andando por longe, né, amigão? Vem seguindo a Jesus, mas vem seguindo de longe. Meu irmão, seguidor de Jesus de longe, Jesus não gosta. Jesus gosta de seguidor que anda perto dele, que quer andar perto dele. Os rabinos diziam, você só será discípulo de alguém quando o final do dia estiver cheio de poeira.
que isso significa? Que um discípulo deve andar tão perto do seu mestre, que ao final do dia, a poeira levantada pelo pé do mestre suja sua roupa, a ponto dele ter que tirar a poeira dos pés do mestre. O que tem de crente aqui que está estabelecendo uma religiosidade que segue a Jesus, mas segue de longe. São aqueles que não querem se envolver muito, são aqueles que não querem ter muita proximidade, são aqueles que oram uma vez por ano, são aqueles que só dão glória a Deus quando falta energia, ou solta uma bomba, aí eles ficam com medo, diz glória a Deus, e sai um tufo de poeira da boca, e às vezes até teia de aranha, porque eles estão seguindo a Jesus, mas eles não têm compromisso, eles não têm solidez, eles não oram em casa, eles não jejuam, eles não leem a palavra, eles só sabem coreografizar, quando tem um cantor, aí eles vêm, quando tem um evento, aí eles vêm, mas não há intimidade, não há proximidade, é um cristianismo superficial, lendário e tradicionalista. Vá seguir Alá, porque Alá é que é seguido por aqueles que você pergunta, cadê seu Deus? E ele diz, aonde? Lá onde? O nosso não, o nosso é Emanuel, ele é Deus conosco, ele é Deus perto, ele é Deus próximo. Ele se aproximou tanto que ele deixou o céu, a morada de ouro e cristal, desceu ao ventre de Maria, ele se fez carne, andou entre nós, e ele disse, eu vou para o Pai, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos vós também. Você pode aplaudir Jesus se tiver mão. Você quer ver um crente longe de Jesus? Olhe para a cara dele, que ele sabe se ele está longe ou perto. Crente não tem vida, não tem prazer, anda mal-humorado, com raiva. É porque anda longe de Jesus. Você está perto de Gênesis. Agora pergunto se ele se separa do iPhone, pergunto se ele se separa do celular, pergunto se ele se separa da TV, pergunto se ela se separa das últimas novidades, da novela que vai sair, está por dentro do coronavírus, até não sei aonde. Agora, meu irmão, você tem que estar perto de Jesus, porque é Jesus quem resolve, é Jesus quem pode, é Jesus quem tem autoridade, é Jesus quem tem o poder. Eu cheguei perto da Cassiane, eu cheguei perto da Aline Barros, seu cafona atrasado e idólatra, eu lá quero saber de Aline Barros, eu peguei na mão da Xuxa, eu cheguei perto do Zezé de Camargo, eu me aproximei do pastor fulano de tal, dos Anzóis Carapuças, eu quero lá saber disso. Pois fique sabendo, eu estou andando todos os dias, bem pertinho, não é de cantor da MK não, eu ando perto, sabe de quem é? É daquele que criou os céus e a terra, pelo poder da sua palavra, e estabeleceu a palavra para dominar os séculos. Aplauda Jesus. Pergunte seu irmão e diga, anda longe ou perto? Crente querendo imitar o mundo, é porque está longe. Tem uns querendo fazer teia de aranha nos cabelos, é porque está longe, irmão. Crente que vem para o culto dormir, é porque está longe. Crente que vem para o culto e fica com um frivião nas tripas, não para um minuto de conversar. Eita peste! Diabo é isso, homem? A ordem de Jesus é, usando Tiago, achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. E Ele se achegará a vós também. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ei, irmão, calma, irmão, vai para a igreja só no domingo. Tu é doido, cara, é? Escola dominical. Já trabalhou a semana toda, doido.
vai dormir. Acorda 11 horas, liga a TV. E tem uns que já se acordam assim, ó, com a cabeceira da cama, ó. Quando acorda... Eita, que tão rindo, é porque faz. Faz. Mas faz, e a palavra pega em cheio. Tem que acordar e dizer: obrigado, Senhor. Em paz me deitei e em paz acordei, porque tu cuidas de mim. Arerabastu que mandai. Levante a mão e se aproxime de Jesus. Se aproxime de Jesus, o Rabi da Galileia, o Rei dos Reis, o Jesus de Nazaré, o cetro de Siló, o rebento de Judá, a estrela da manhã, o maravilhoso de Deus. Nós somos a geração que tem andado mais longe do Senhor. Nos contentamos com arrepio, nos contentamos em ouvir um bom sermão. Somos movidos apenas pelas novidades das prateleiras do mundo gospel. Eu vejo gente empolgada como pregador. Surgiu um novo pregador. Tu já viu o testemunho daquele irmão? Tu já viu? Tu já viu a pregação daquele irmão? Tu já viu o louvor do Samuel Mariano? Aí eles são empolgados com cantor, com pregação e com testemunho dos outros. Mas pergunte para ele se ele está empolgado com a relação dele com Jesus, com a intimidade dele com o Senhor. Não. Ele está seguindo de longe. Ele acha que Jesus é uma homilia, uma tradição, é uma letra da Bíblia. Jesus é uma pessoa. Fale com ele. Enquanto eu prego, tenho certeza que até as pessoas que não são evangélicas sabem que aqui dentro há mais do que reflexão teóricas. Há mais do que expressões de ideias pela palavra de Deus. Há mais do que uma concordância meramente produzida pela nossa elaboração mental que estipula uma espécie de certeza. Não. Eu sei que as pessoas que estão aqui sabem que para além do que os olhos podem ver, ou as mãos podem apalpar, existe uma coisa sobrenatural, existe uma coisa divina entre nós. E o que é isso? É a presença dele. Ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Irmãos, o que vai sustentar você é a sua experiência com Jesus de Nazaré. Não adianta você encher a sua cabeça de letra, não adianta você conhecer todos os dogmas e toda a história da igreja, conhecer todas as solas das reformas, não adianta você conhecer o catecismo de Westminster, saber a hora de bater palma, gritar ou dar glória a Deus. O que vai fazer a diferença e sustentar você é se você conhece o Rabi da Galileia, é se você teve uma experiência com Jesus de Nazaré. Porque vai ter hora que vai ter crise na cabeça, mas se tiver crise na cabeça, haverá certeza no coração de um encontro que um dia mudou a sua vida. Eu vi um pastor dizer esses dias que ele foi fazer um doutorado em teologia. E o pastor entregou a ele, no final do curso de doutorado, para ele ler 3 livros de 3 teólogos liberais alemães. Quando ele começou a ler os 3 livros, ele disse: meu Deus, estou perdendo minha fé. Começou a duvidar da ressurreição. Começou a achar que a Bíblia estava cheia de erros. Começou a se encher de dúvida dos teólogos alemães que são liberais. Quando ele se encheu de dúvida, aí ele disse: não. Aquilo que eu senti no dia que eu aceitei Jesus, não, aquilo não foi mentira. A mudança na mente e no coração, aquilo não foi mentira. Lave e o devaste. Aquela presença que tirou de dentro de mim
O prazer no pecado, aquilo foi real. E se for mentira, ou mentira boa, que mudou minha vida, que me libertou das drogas, que me tirou do vício. Aí ele ligou para o professor e disse: eu estava quase perdendo a fé, mas eu sei que a mudança na minha alma, no meu caráter e na minha mente não é obra de mentira. Aí o professor dele sorriu e disse: leia 3 livros. Mandou mais 3 livros refutando os mentirosos. Aí a crise passou e ele entendeu que Jesus não é uma lenda, não é uma quimera, não é uma miragem, não é uma ilusão, que ele é real, que a palavra dele é verdade e que a transformação é sobrenatural. Aplauda Jesus de Nazaré. Bate no teu irmão e diz: vamos andar mais perto, irmão. Terceira coisa, quando a fé está na ciranda maligna. Era uma noite fria. Jesus estava preso. Pedro sentiu frio. A Bíblia diz que os envenenados e incrédulos acenderam um fogo no pátio. Acenderam uma fogueira. Quem acendeu a fogueira? Diga: os incrédulos. Diga comigo: quem acendeu a fogueira foi os incrédulos. Sabe o que foi que Pedro disse? Vou lá me aquecer na fogueira dos incrédulos. Está frio, o negócio está pegando difícil aí, então vou pegar um foguinho ali no meio dos incrédulos. Vai, ô foguinho bom. O foguinho dos incrédulos é bom demais. Está frio, mas foguinho aqui. Olha para o seu irmão e diga: tu anda em qual fogueira, crente? Tu tens se aquecido nas fogueiras de onde, crente? Tu está pegando fogo aonde, rapaz? Tu está se aquecendo com fogo do materialismo, ou com fogo divino, com fogo do ateísmo, ou com fogo da fé, com fogo dos que zombam de Deus, ou com fogo daqueles que acreditam em Deus? Por onde é que tu anda procurando aquecer-se? Porque existe o fogo do capeta, o fogo falso. A Bíblia diz que Israel era como um forno aceso. Você conhece, mas não era no bom sentido não, irmãos, viu? Israel era um fogo aceso, mas vocês estão entendendo, né? Um fogo aceso. Tem uns irmãos que é um fogo aceso 24 horas. Os olhos só falta pular para a caixa de fora. Irmão, fogo aceso. Olha para o seu irmão e diga aí: como é que anda o foguinho aí, hein? Aleluia na igreja, mas quando chega em casa a fogueira é outra, né? Glória a Deus, eu sou uma labaredinha de fogo, mas quando sai daqui, o fogo é estranho, o fogo é outro. E a Bíblia fala de um fogo aí: cuidado dos namorados, não tem um fogo perigoso entre os namorados. E Paulo disse: ei, se é de acender esse fogo aí, de se abrasar com esse fogo aí, é melhor se casar. Alô, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Fogo demais, línguas estranhas, imposição de mãos. Eita Jesus, tem misericórdia desse fogo. Não deixe esse fogo se acender não. O fogo do abrasamento carnal, o fogo das paixões mundanas. Esse fogo é o fogo onde estão os que negam a Jesus. Esse fogo, irmãos, é o fogo do bar, é o fogo dos falatórios vis. É o fogo onde estão os que negam a Jesus. É o fogo dos que são ateus. É o fogo daqueles que não têm nada a lhe oferecer. Saia dessa roda! O que é que um crente está perto de gente que está acendendo fogo? Para rir de você, seu crente, você é crente mesmo. Esses são aqueles que estão atrás de alguns seguidores de Jesus para zombar. Sabe o que é que eu estou me assustando com o Brasil? Mas irmãos, eu fiquei esperando com alegria
Eu não assisti, não vou mentir. Não assisti. Mas eu fiquei assim na ponta dos dedos. Resultado do carnaval, Jesus, das escolas de samba. Eita, eu quero saber. Eita, Jesus. Que a Beija-Flor ganhe, que a outra ganhe. Queima a mangueira, queima a mangueira. Queima a mangueira, queima essa peste, queima tudo, Jesus. Saiu a notícia que a mangueira ficou. Quando foi? 10º, foi? Não finjam que não sabem, irmãos. Não faz isso não me mate de vergonha. Ficou em 6º lugar. Pegaram um traficante que morreu, botaram pregado numa cruz. E disseram que era Jesus. Eu vi pastores famosos dizendo que era arte. Que era uma expressão por causa das crises. Porque os policiais são maus. O pastor dizendo que os policiais armados, Deus não está neles. Deus está no traficante, mas no policial defendendo a sociedade não está não. Vocês sabem de onde é que vem essa ideologia? Da secretaria do diabo. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que essa questão social não tem nada a ver com isso aqui do Espírito de Deus não, irmão. A questão social, Paulo disse que Deus estabeleceu as autoridades para o bem e para o mal. Para o bem dos que andam nas leis, no que é certo, e para fazer o mal. Você quer que, traficantezinho, não atire na minha cabeça, não, meu filho. Não, isso não tem a ver com o evangelho, tem a ver com as leis sociais. E Deus diz que Ele criou as autoridades para o bem e para o mal. Para o louvor e para a ruína. Para o bem dos que fazem o bem e para o mal dos que fazem o mal. Então não é questão se Deus está lá não. A questão é que a polícia existe para o bem e para o mal. Quem aqui já levou um murro da polícia? Eu nunca levei. Eu não ando por aí fazendo nada errado. Agora eu já fui criticado por um monte de crente que quer defender bandido e caba safado com a desculpa de que o amor, vai dizer o amor e vai ver o que é que Deus vai fazer com quem não quer nada com o evangelho, com quem pratica o mal. Ele vai pegar e lançar no lago de fogo e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí os pastores dizendo que é arte. Irmãos, dizer que aquilo é arte é se aquecer com fogo do capeta. É se aquecer com fogo estranho. O fogo da igreja não precisa de fogo aceso por ser um ninguém lá de fora. Quem acende o fogo aqui é o Espírito Santo de Deus. E é esse fogo que nós queremos. Se você concorda, aplauda Jesus. Diga comigo, graças a Deus. A mangueira foi salpicada. Ficou em 6º lugar. Diga, perdeu, birifute. Perdeu. Agora você quer ficar de fé em pé? Sai de perto do fogo de crente desmantelado e venha se acender no fogo daqueles que estão em intimidade com Deus, que estão na presença do Senhor, que amam a Jesus, que obedecem ao Evangelho, que querem o sangue do Cordeiro. E você vai encher a sua fé de altruísmo, de alegria, de prazer, e não vai fraquejar. Sabe quando é que a fé é cirandada? E eu termino aqui. É quando ela esquece-se das palavras de Jesus. Tem alguma coisa terrível na tentação, irmãos. Não é que a tentação faz você, muitas vezes, ser uma pessoa ruim. É porque é como se antes dela atacar, ela amortece tudo que você sabe sobre Deus. Porque olha aqui. A menina olhou e disse, ei, você segue Jesus, né? Ele disse, não, eu não. Aí a outra olhou e disse, ele é seguidor de Jesus sim, o jeito que ele fala. Disse, não rapaz, eu não conheço. A Bíblia diz que ele continuou lá.
E 1 hora depois, ele continuou lá. Ei, olha aqui. Aí o cabo olhou e disse: você é Galileu. Você é Galileu, você é de Jesus. Ele disse: eu não sei o que estás dizendo. Eu não conheço. Quando ele disse: não conheço. Aí o texto diz: lembrou-se. Lembrou-se, tinha esquecido. Olha para o seu irmão e diga: não se esqueça da palavra de Jesus. Não jogue fora as palavras de Jesus. Esqueça-se o que disse Moisés, o que disse Elias. Esqueça-se de Josué. Mas pelo amor de Deus, não se esqueça-se do que Jesus disse. Agora olha aqui, porque eu vou terminar. Quando Pedro ouviu o galo cantar, ele acordou. Quando ele acordou, que lembrou-se da palavra de Jesus, Pedro estava aqui onde Gilvan estava, vamos dizer. Quando o galo cantou, que Pedro lembrou-se, Jesus fez isso, diz o texto. E Jesus, virando-se para ele, olhou nos olhos dele. E a Bíblia diz que o olhar de Jesus foi tão forte que Pedro chorou amargamente. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O poder de Cristo é tão tremendo que o diabo passou aquela noite toda para destruir a fé de Pedro. E Jesus resolveu o problema, sabe como? Com um galo cantando. Meu irmão, era para você estar dando glória a Deus e torar a garganta no meio. Porque o teu Deus é tão tremendo que ele zomba do diabo. O diabo está usando de tudo aí para bater Pedro, usando o povo da meio da fogueira aí, as meninas gritando que ele é Galileu. Está fazendo de tudo, botando medo, dizendo, botou ele para andar longe de mim. Está fazendo. Agora eu vou resolver esse problema agora. Como é que tu vai usar? Tu vai usar um anjo Gabriel? Não, tu vai usar um querubim? Não, eu vou só usar um galo. Galo, cante! Eu não sei o que é que ele vai fazer para acordar você, mas o diabo pode levantar o que levantar, mas Deus resolve isso bem facilzinho, porque é o poder dele. Levante a mão e glorifique a Deus. Olha, eu não sei se vai ser um galo que vai cantar, se é uma cachorra que vai latir, se é um papagaio que vai cantar um hino. Eu não sei o que é que vai fazer, não. Ele pode usar até um leproso ali fora, um bebarrão ali no meio da rua. Ele pode usar um incrédulo, ele pode usar um ateu, ele pode usar a sua mãe, o seu pai, um parente. Ou eu hoje aqui, eu sou um galo querendo lhe acordar. Pedro! Agora sabe qual é a primeira coisa que acontece quando você volta à fé? Quando a pessoa tem a fé renovada. E é incrível, irmãos. Ao contrário do que o religioso pensa, Jesus quer que você entenda que você só poderá conhecer o Evangelho quando você negasse a si mesmo. Pedro não negou assim, quis enfrentar, quis ser guarda-costa de Deus, guarda-costa de Deus. Aí Pedro se decepciona consigo mesmo. Aí a fé é renovada. Sabe qual é a primeira atitude de uma pessoa que tem a fé restaurada? Chorar. Chorar, se derramar. Eu digo isso por experiência própria. Nos meus erros e tropeços,
Quando Ele me renova, a primeira coisa que acontece é choro, é lágrima. E essa lágrima é um sinal de que a escuridão noturna já passou, de que sua fé não morreu. Não é porque você é bom, mas é porque Jesus sabia quem era você, e Ele creu em você. E Ele disse: eu vou rogar por ti, para tu não perder tua fé. Tu não vai perder tua fé. Bate no teu irmão e diga aí: tu não vai perder tua fé, porque tem alguém aqui que sustenta a tua fé, e Ele é Jesus, o Rei da glória. Sabe qual é a primeira coisa que Jesus diz quando ressuscita? Ele olha para Maria e diz: vá e diga aos discípulos que vão para a Galileia, e lá me vereis. E a Pedro. E a Pedro, mesmo com suas falhas e fraquezas, Ele não desistiu de você. Jesus olhou para Maria e disse: chama Pedro. Chama Pedro. Eu quero agora chamar os Pedros que estão afastados, seguindo Jesus de longe. Pedro, Pedro, oh Pedro, vem se reconciliar, Pedro. Volta hoje, Pedro. Onde está a primeira pessoa para se reconciliar? Olha, e Pedro cantou assim, ó: estou aqui. Qual foi a nota? Lembra? Esqueceram a nota? Fá? Fá? Estou aqui para te servir, entregar a minha adoração, mas reconheço que não mereço segundo da tua atenção, mas só você pode trazer da vida ao meu coração. Sou carente. Está vindo a primeira vida. A igreja glorifica a Deus. De ti, Senhor. Sabe do início, Larissa? Volta, Pedro.